Você sabe quais são as melhores cervejas para quem faz dieta? Ou será que existe um tipo de cerveja que não atrapalha o seu resultado na academia? No vídeo de hoje eu vou mostrar as bebidas que têm menos calorias e também como não deixar o álcool acabar com todo o seu esforço. E aí galera, meu nome é Ruben Puccini, eu sou apaixonado por musculação e também por uma cervejinha aos finais de semana, e o meu objetivo com esse canal é mostrar como conciliar a vida fitness com cerveja. Se você também quer saber como fazer isso, é só clicar abaixo no botão para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Atualmente, a cerveja está entre uma das bebidas mais populares do mundo, sendo a bebida alcoólica preferida de muitas pessoas aos finais de semana nos momentos de confraternização. Apesar da sua popularidade, todo mundo adora colocar a culpa na coitadinha da cerveja por não atingirem os resultados esperados no emagrecimento. Ao transferirem a culpa para algum alimento ou bebida específica, isso só mostra que as pessoas não querem assumir as próprias responsabilidades dos seus atos. É duro, mas é verdade. Anota a seguinte frase e leve isso para a vida. O problema não está em determinado alimento ou bebida, e sim no exagero. O mais trágico dessa história é que as pessoas que mais falam que a cerveja atrapalha os seus resultados são aquelas que menos seguem a dieta e treinam com frequência. Se você quer a liberdade de beber todo final de semana sem culpa nenhuma e ainda assim não deixar o álcool acabar com a sua evolução, é obrigatório que você faça por merecer esses momentos. Ou você está achando que vai emagrecer sem fazer exercício e se alimentar direito? Antes de falar sobre os diferentes tipos de cerveja e a quantidade calórica de cada uma, você precisa entender que, independente da sua escolha, essa combinação de álcool e emagrecimento só vai dar certo se você respeitar o déficit calórico. Vamos comparar esses dois cenários. Na primeira situação, uma pessoa decide tomar apenas 2 cervejinhas, mas como ela não se preparou ao longo do dia para esse momento, a adição dessas garrafas de cerveja fez com que a quantidade de calorias ingeridas fosse maior do que a quantidade de calorias gastas, ou seja, não teve déficit calórico. Já na segunda situação, uma pessoa decide tomar 6 cervejas, mas como ela fez um planejamento prévio e diminuiu a quantidade de calorias dos alimentos ao longo do dia, a adição dessas garrafas de cerveja não comprometeu a sua meta de calorias diária, ou seja, o déficit calórico foi respeitado. Apesar da segunda pessoa ter tomado uma quantidade 3 vezes maior de cerveja, é muito mais provável que ela obtenha melhores resultados no emagrecimento, já que conseguiu respeitar esse importante princípio energético. Não adianta você ficar olhando apenas para a quantidade absoluta de cerveja, você tem que considerar todos esses fatores e se programar. Alô, Ruben? Vamos beber esse final de semana? Não é desse tipo de programação que eu tô falando. O mais interessante é que você faça uma estimativa de quantas cervejas pretende beber e diminua a quantidade de calorias nas refeições prévias a esse momento. Vem pra tela do meu celular rapidinho para você entender na prática o que eu faço. Se eu sei que nesse dia eu vou tomar 6 garrafas de Heineken, o que eu tenho que fazer é logo de manhã, antes de fazer qualquer refeição, entrar no aplicativo MyFitnessPal e lançar essas garrafas de cerveja. Então eu pesquiso aqui Heineken, e cuidado que tem várias opções. Eu já tinha visto que a que os valores são mais aproximados é essa aqui de 142 calorias. Então eu coloco aqui 6 porções, as 6 garrafas, e isso já mostra que eu comprometi 852 calorias. Mas sabendo disso, eu já sei como estruturar as minhas refeições ao longo do dia para não extrapolar. E o que você tem que dar preferência é nas proteínas e cuidado com as gorduras, porque as gorduras também são bem calóricas. E se você não fizer essa conta, você vai passar com facilidade. Se você ainda não sabe como fazer isso, assiste esse vídeo que eu vou deixar passando aqui no card, em que eu explico exatamente todo esse processo. Volta aqui para mim e vamos falar sobre as calorias das cervejas. Existe um ditado que diz que uma cerveja corresponde a um pão francês, ou então que a cerveja é o pão líquido. Bom, eu não sei quem disse isso, mas de todas as cervejas que eu já provei, nenhuma tinha gosto de pão. Brincadeiras à parte, isso acontece devido à tabela nutricional desses alimentos. Um pão francês de aproximadamente 50 gramas tem 150 calorias com 29,3 gramas de carboidratos, enquanto que uma cerveja comum de aproximadamente 330 ml tem 135 calorias com 11 gramas de carboidratos. Olhando apenas para o carboidrato, vemos que a quantidade presente na cerveja é bem menor quando comparada ao pão. Mas então, o que faz a cerveja ser tão calórica? A grande maioria das calorias da cerveja vem da concentração de álcool. Isso porque 1 grama de álcool tem aproximadamente 7 calorias. Observe
Observe esse exemplo. Uma garrafa de 330 ml com teor alcoólico de 3,6% tem cerca de 11,88 gramas de álcool. Então, das 135 calorias totais dessa cerveja, 83,16 calorias são vindas somente do álcool. Em outras palavras, quanto maior for a concentração de álcool, mais calorias estão envolvidas. Todos esses exemplos que eu dei até agora foram de uma cerveja comum. Tá na hora de falar sobre as cervejas de verdade. As cervejas são divididas em diferentes famílias, sendo as duas mais conhecidas Lager e Ale. A Lager é uma cerveja de baixa fermentação, na sua grande maioria com estilos mais leves e claros. As mais conhecidas são Pilsen, American Lager, Vienna, Ales, Bock, Schwarzbier. Já a Ale é uma cerveja de alta fermentação, geralmente um estilo com mais corpo e aroma. As mais conhecidas são IPA, Weiss, Stout, Porter, Pale Ale, Triple, Wheat Beer. Além da diferença na concentração de álcool em cada uma delas, as cervejas são elaboradas a partir de diferentes receitas com ingredientes distintos. Aqui surge um grande problema. Diferentemente dos alimentos, as bebidas alcoólicas não são obrigadas a apresentar a tabela nutricional dos seus produtos, e isso dificulta muito a identificar a verdadeira quantidade de calorias que ingerimos com essas bebidas. Como não são todas que disponibilizam esses valores, vou mostrar uma tabela com as principais marcas que encontrei para fazer uma comparação. Olha aí o que falei anteriormente sobre teor alcoólico. As cervejas com uma maior concentração de álcool são também as opções mais calóricas quando comparadas com as cervejas tradicionais. Por outro lado, uma alternativa de cerveja sem álcool possui praticamente a metade das calorias de uma cerveja convencional. Falando apenas no contexto da quantidade de calorias envolvidas, essa é sem dúvidas a melhor opção para quem está fazendo dieta. Só que para mim, cerveja sem álcool nem é cerveja. Um dos motivos que me fazem gostar de cerveja é o próprio álcool. Então não faz sentido beber cerveja que não tenha álcool. Para mim, se a situação não permite, eu prefiro ficar sem beber, de verdade. A minha conclusão sobre isso tudo é que você não deve escolher apenas as opções menos calóricas. Vá de acordo com o seu gosto pessoal e tenha sabedoria. Alguns anos atrás eu bebia somente essas cervejas mais comuns, e isso me fazia extrapolar demais na quantidade, enquanto que hoje eu prefiro focar na qualidade das cervejas, sem contar também no preço total. Antes eu pagava mais barato em uma latinha de Bud, só que eu também compensava tomando uma caixa. Já agora eu pago mais caro em uma cerveja estilo IPA, por exemplo, e não consigo tomar mais do que 4 por causa do álcool. Então pensa aí no que você acha melhor e leva isso em consideração nas suas escolhas. Se eu te ajudei de alguma forma, é só clicar no botão de curtir e fortalecer no crescimento do canal, e eu espero que daqui pra frente você pare de colocar a culpa na coitadinha da cerveja e seja responsável pelos seus próprios atos. E se você quiser saber como beber cerveja todos os dias e ainda assim perder peso, assiste esse vídeo que tá aqui no canal.